Muito bom dia a todos. Portanto, iríamos dar início à sessão de abertura do segundo colóquio denominado Empreendedorismo e Mudança Social. Gostaria de, antes de dar início à sessão de abertura, dar algumas informações que considero úteis para todos os presentes. Portanto, em primeiro lugar, gostaríamos de informar que se encontra no espaço de entrada uma exposição do cartunista e alentejano, natural de Serpa, Luís Afonso, para que possam também conhecer este trabalho desenvolvido por este alentejano. Agradecemos também a informação que foi disponibilizada pelo município de Serpa e da empresa Design Mark, a quem agradecemos a sua colaboração também neste colóquio. Apelava para que desligassem os telemóveis ou colocassem no silêncio e informava aos interessados que poderão se inscrever no secretariado até ao meio-dia no workshop que vai ser dinamizado hoje, pelas 17 horas, pela professora Maria Teresa Santos, em torno da criatividade da organização de projetos comunitários. Informo também a todos os interessados que queiram participar no jantar ibérico, que vai ter lugar no restaurante El Chali, junto aos bombeiros voluntários de Beja, que poderão fazer a sua inscrição também junto da mesa do secretariado até ao meio-dia. O pagamento da inscrição do colóquio e o levantamento dos recibos é na tesouraria do IPB. O levantamento das pastas é feita no secretariado. O segundo colóquio ibérico conta com cerca de 60 inscritos, 38 preletores e com uma comissão científica composta por 37 docentes. Organizado pelos alunos de mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, docentes da Escola Superior de Educação e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Beja, com a colaboração do Observatório das Dinâmicas do Envelhecimento no Alentejo. Gostaríamos de vos dar as boas-vindas e saudar os representantes das entidades, preletores convidados, colegas de mesa e demais presentes neste auditório. Também uma palavra muito particular de agradecimento aos colaboradores e demais funcionários desta instituição de ensino, que pela sua colaboração estiveram na organização logística e asseguram no decorrer destes 2 dias a funcionalidade deste colóquio. Iniciamos hoje o segundo colóquio ibérico desta que é a 3ª edição do mestrado de Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo, sob o tema Empreendedorismo e Mudança Social. Este será um espaço de reflexão e partilha que congrega pessoas verdadeiramente empreendedoras que se têm dedicado a causas gigantescas na sua comunidade, região ou país. Falamos de sonhadores e construtores de um amanhã melhor que nos inspiram para transformar realidades, muitas delas cheias de contradições, num sistema que, apesar do seu avanço tecnológico e civilizacional, gera cada vez mais desigualdades. Apesar dos diversos apelos para que a economia sirva ao homem e não se aproveite dele, o certo é que este fator tem levado a uma apropriação da terminologia em torno do empreendedorismo que leva frequentemente a identificá-la com o mundo empresarial, com a criação de negócios e empresas e com a figura do empresário, aspecto potencialmente redutor e que será debatido e refletido neste colóquio, na minha perspectiva. Diversos autores afirmam que no empreendedorismo existem 2 facetas. Uma faceta mais técnica, ou seja, como um conjunto de procedimentos que podem ajudar a implementar ideias, que é ensinável, sem saber, no entanto, se vamos conseguir criar empreendedores. E uma segunda faceta do empreendedorismo que tem a ver com o componente pessoal, ou seja, a capacidade de questionar, a capacidade de sonhar e a vontade de fazer coisas. Esta capacidade de questionar levará naturalmente à análise e ao aparecimento de problemas. A existência de problemas estimula a criatividade e leva ao desenvolvimento de ideias passíveis de se constituírem como soluções para os mesmos. E a existência de soluções desencadeia a motivação para as implementar. Estas serão naturalmente algumas das muitas questões merecedoras de reflexão e que nos deixam desafios para que no fim deste colóquio possamos ser melhores empreendedores. Neste primeiro dia iremos aprofundar a relação entre o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável das comunidades, bem como a necessária e imperiosa reflexão a fazer sobre a economia, a sociedade e o trabalho que queremos no presente e para as gerações vindouras. Falaremos também sobre aspectos e conceitos relacionados com as competências empreendedoras dos jovens em Portugal e as boas práticas de projetos de empreendedorismo e empoderamento que nos trazem os nossos colegas de Espanha.
Serão experiências enriquecedoras e que nos podem inspirar para replicar no nosso território. No segundo dia do colóquio, contaremos com a participação de vários testemunhos que, pela sua capacidade empreendedora, fazem acontecer em contextos diversificados projetos inovadores relacionados com o nosso Alentejo. Abordaremos aspectos da economia de impacto e o seu reflexo nos projetos de empreendedorismo e na vida das pessoas e comunidades. Serão apresentadas boas práticas de empreendedorismo e inovação no Alentejo, particularmente na área da saúde. Falaremos também sobre a sustentabilidade de pequenos projetos e ideias empreendedoras através de plataformas de crowdfunding, bem como as questões da multiculturalidade e a sua relação com o desenvolvimento da comunidade e da cidadania. Temas que nos farão refletir sobre a sociedade que temos e que queremos. Terminaremos de forma criativa, deixando a todos os presentes a possibilidade de criar negócios sem dinheiro, algo que certamente nos agradará a todos. Em nome da Comissão Organizadora, desejo que os trabalhos sejam do vosso agrado e não se esqueçam que os sonhos não determinam o lugar em que podemos chegar, mas produzem certamente a força necessária para nos tirar do lugar em que nos encontramos. Muito obrigado. Passo agora a palavra à professora doutora Maria Cristina Faria, coordenadora do mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo. Ora, bom dia a todos. Queria cumprimentar os colegas de mesa. Em primeiro lugar, o aluno, o Márcio Guerra, que está aqui na apresentação de alunos do mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo. O engenheiro Miguel Quaresma, do Gabinete de Desenvolvimento e Empreendedorismo e Inovação da Câmara Municipal de Beja. O professor João Paulo Trindade, que é o diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e o professor Jorge Raposo, que é o diretor da Escola Superior de Educação. Temos aqui uma mesa que pretende articular aqui duas instituições, mais a terceira instituição da comunidade, e este é o momento certo para depois, em conjunto com todos quantos vieram ao nosso evento e quantos estão presentes, possam partilhar as suas experiências e os seus projetos inovadores e as suas ideias para o futuro, já que o futuro se constrói hoje. Na era da globalização e de uma sociedade em rede, assistimos à evolução de novas visões e transformações do ambiente económico, social e comunitário, com destaque particular para a família, a educação, a saúde física e mental, a longevidade, o direito à multiculturalidade, as artes e as tecnologias, a atividade económica e produtiva, as oportunidades de negócio, os nichos de empreendedorismo económico e social, as questões de literacia e género, as pertenças de classe, respectivas diferenças sociais, a segurança, o Estado, o poder e a esfera política. O debate sobre a regeneração social na modernidade remete-nos para uma abordagem eclética de significado, de referências, conhecimento e sentimento de pertença, onde os investigadores e os técnicos no terreno das várias áreas do saber e do saber fazer são chamados a participar e a contribuir para o empreendedorismo e mudança social. E por isso este mestrado escolheu esta temática da mudança social. Rumo a um mundo de bem-estar e felicidade para todos, em prol do respeito e da defesa da humanidade e do planeta Terra. Assim, sejam bem-vindos a este evento e agradecemos a vossa presença e desejamos um bom trabalho. Passaria agora a palavra ao representante do município de Beja, engenheiro Miguel Quaresma. Estimadas senhoras, estimados senhores, caros participantes, em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, Sr. Engenheiro João Rocha, desejo-vos as boas-vindas, endereçando os votos sinceros de bom trabalho nestas importantes jornadas. Pessoalmente agradeço poder estar aqui convosco e o convite que foi feito. À parte da minha intervenção meramente institucional e de apresentação, gostaria, se me permitem, nos breves minutos, ser algumas considerações sobre este relevante tema que reúne hoje e amanhã professores, alunos e projetistas para discutir empreendedorismo e mudança social. Trabalho na área do planeamento e ordenamento, mas passei por 2 vezes pela função de apoio ao desenvolvimento e ao empreendedorismo no município e fui durante aproximadamente 20 anos
responsável por uma associação de desenvolvimento local que, em gestão ou em cogestão com outras ADLs, aliás, geriu 3 intervenções de vida. Nestas condições, proponho muito sucintamente apresentar a visão deste lado da problemática do empreendedorismo. Atualmente, a manifestação de iniciativas empreendedoras é mais dinâmica do que foi há 10, 15 ou mesmo 20 anos atrás. Não só porque hoje o nosso território é mais procurado, mas também porque o conceito de empreendedorismo está a fazer carinho a par das enormes dificuldades de obter trabalho e de emprego que tendem a perdurar na nossa região. No entanto, e como é natural, atualmente a apresentação de ideias imaturas é mais frequente do que antes. O que para nós, enquanto instituição, representa um acréscimo de dificuldades de atuação porque é muito difícil, por vezes, a criar as pessoas para um quadro minimamente realista face às ideias e, sobretudo, às expectativas que têm. Em alguns casos, até somos muito mal entendidos. A título de exemplo, trago aqui 2 situações, uma negativa e outra positiva. A primeira ocorreu no município, a outra na Associação de Desenvolvimento Local. A do município. Uma pessoa concreta apresentou-se para se estabelecer numa determinada artéria da cidade. Percebi e disponibilizei a informação, nomeadamente o número de estabelecimentos similares que existiam num raio de 200 metros, com a intenção de levar a pessoa à avaliação real do risco. Reação direta e imediata. Insultos. Afirmando que nós não tínhamos nada a ver com o assunto, o empreendedor tem que assumir a condição do risco, a nós cabe-nos elucidar apenas do que é necessário para o licenciamento. Nós queríamos, naturalmente, somente informar e alertá-lo para a realidade económica e social do país. A pessoa instalou-se e 1 ano e meio depois encontrei-me numa rua da cidade. Fiquei admirado porque assim que me viu mudou de passeio, obviamente para não se cruzar comigo. Uma ocorrência desta natureza marca-nos e não esquecemos. Quando foi possível, passo no local do estabelecimento e constatei que estava encenado. A outra situação, diametralmente oposta, ocorreu na Associação de Desenvolvimento Local, em que um empreendedor apresentou um projeto que não dispunha de massa crítica para ser viável, porque o promotor estava amarrado a um determinado património e, na ânsia de o rentabilizar, não estava a equacionar a dimensão de sustentabilidade. A pessoa aceitou o aconselhamento e o projeto, gradual e paulatinamente, vingou. Moral das histórias. Em primeiro lugar, o empreendedor enfrenta incertezas que as minimiza se reunir a informação necessária. Não deve perder tempo para que o plano de negócios possa vir a ser perfeito, mas deve dispor de um mínimo de planeamento para, pelo menos, os objetivos serem claros, identifique os recursos, meios e ferramentas e as oportunidades inerentes às relações de mercado onde se proscreve e basear nestes pressupostos a sua confiança. Aqui chegados, importa dizer que o empreendedorismo deve distanciar-se de uma perspectiva solitária de autossuficiência e de independência técnica e jurídica total. Esta postura voluntariosa tende a ser muito perigosa para o empreendedor. Segundo aspecto, o primeiro caso que relatei, o que se desviou, portanto, de passeio, em forma de um preconceito tremendo que está arraigado na nossa sociedade. A vergonha de errar. As relações de grande proximidade penalizam o empreendedor à partida, pela simples possibilidade de pensar na condenação social em caso de falha. Estas circunstâncias de natureza social acabam por se estruturar como um fator importante para reforçar a ausência de capacidade de empreender, porque inibe a propensão para assumir o risco. Estes fatores, determinados pelo contexto, devem ser atacados com tolerância zero por todas as entidades do Conselho. O terceiro aspecto. Perante esta situação, a nossa atuação de apoiar o empreendedorismo
deve ser profundamente equilibrada, objetiva e não lidar minimamente com dúvidas. Se elas ocorrerem, deve-se, com humildade, assumir os nossos limites e encaminhar as proteções para as pessoas ou entidades certas que possam ajudar. Em jogo está o futuro de pessoas e a tradução prática de dinâmicas de desenvolvimento que muito afetam a nossa sociedade. Só com responsabilidade e bom senso é que podemos desenvolver a nossa participação nestes processos, cientes que uma má experiência resultante de um mau aconselhamento redunda na infelicidade de pessoas e em contextos piores e mais negativos do que deixados no momento de partida. Por último, deixar uma nota final sobre a globalização, que é por diversas vezes referenciada e bem nos vossos documentos, relacionada com as escalas de interesses, as escalas de organização da produção, os âmbitos e a natureza dos sistemas de financiamento, sobretudo na expressão que estes aspectos da globalização assumem no plano local e que se traduzem em contextos estruturadores das oportunidades de empreendedorismo. Isto porque o empreendedorismo surge onde e quando existirem condições para emergir. A grande questão reside justamente na identificação dessas oportunidades e na mestria de os aproveitar. Não podemos, com o nosso sentimento e posturas voluntaristas e de nobre generosidade, colocar as palas do empreendedorismo para nos tornarmos indiferentes em questões como, por exemplo, a situação corrente de discrecionalidade das legislações, da aplicação de fundos nos territórios, das falsas regulamentações que se traduzem na desregulamentação para uns e no cumprimento intransigente para outros. Sobre estas questões, só e apenas uma referência. Lembro que no Alentejo, a importação de mão de obra sazonal, em muitos casos por vias menos legais, em consequência clara da discricionariedade e da desregulamentação aplicadas ao mercado de trabalho, também afeta o empreendedorismo. Não tenhamos a menor dúvida, eu pelo menos não as tenho. Estes são os contributos que deixo à vossa consideração, muitos deles, se não todos, que são efetivamente do vosso conhecimento e seguramente já abordados por vós. Muito obrigado e votos de um bom trabalho, uma boa estadia em Beja, nesta nossa e vossa cidade. Muito obrigado. Ora, passaria agora a palavra ao diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, o Sr. João Paulo Quebrado. Muito obrigado. Bom dia. Quero começar por vos cumprimentar os colegas de mesa, todos os estudantes, todos os colegas professores aqui presentes hoje, todos os participantes neste colóquio, representantes de entidades externas da comunidade, cumprimentar em particular e dar as boas-vindas aos oradores que se deslocaram hoje a Beja e tiveram a amabilidade de aceitar o convite para estarem hoje aqui connosco durante esta sessão de trabalhos. Muito obrigado pela vossa presença. Quero também felicitar a comissão organizadora deste colóquio, felicitar os alunos, os estudantes do mestrado que estiveram também na origem e que tiveram a sua intervenção fundamental em toda esta organização. Dizer-vos que, de acordo com um dos objetivos que tivemos acesso e que consta do programa que nos foi distribuído, do programa deste colóquio, um desses objetivos refere que se pretende promover o intercâmbio entre investigadores e profissionais nas áreas da gestão, empreendedorismo, sociologia, ciências sociais, comportamento, educação, psicologia, saúde, enfermagem, serviço social, intervenção comunitária, ambiente e política. Isto para vos dizer que um colóquio desta natureza, que tem por base uma diversidade de áreas como estas que acabei de enunciar, que se interligam e que se complementam,
para além de potenciarem um espaço de encontro e de debate entre investigadores, académicos, representantes de entidades, profissionais, vai com certeza proporcionar-nos aqui, no Instituto Politécnico de Beja, 2 dias intensos e muito enriquecedores. Julgo que este contexto que foi programado e que está planeado para este colóquio tem todas as condições e responde efetivamente àquilo que deve ser também o nosso posicionamento enquanto instituição de ensino superior politécnico na tentativa de interligação, de potenciarmos experiências, vivências, conhecimento nestas áreas tão diversificadas, mas que ao mesmo tempo são tão complementares e se intersectam em tantos pontos, numa comunidade como a nossa, com todas as características que conhecemos e que lhe reconhecemos. Permitam-me ainda, aproveitando esta oportunidade e este contexto, particularmente no que se refere à área do empreendedorismo empresarial, para vos dar uma informação que provavelmente muitos de vocês também já terão, mas que tem a ver com um espaço que funciona na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que é a incubadora de empresas do Instituto Politécnico de Beja. É um espaço recente, que poderá ser aproveitado por alguns de vós, se assim tiverem essa intenção. É um espaço, é uma estrutura que está integrada no Centro de Transferência, atualmente coordenada pelo professor Pires do Reis. No site do Instituto podem ter informação relativamente ao regulamento da incubadora, quais são os requisitos, as condições de acesso, mas posso dizer desde já que é um espaço que tem ótimas condições, uma infraestrutura muito boa a vários níveis, preços acessíveis, naturalmente também, porque se pretende de algum modo apoiar o início da atividade segundo determinadas condições e requisitos, e por isso vos deixo aqui esta informação e este convite para que, se houver na plateia ou conhecidos vossos que pretendam eventualmente poder aprofundar um pouco o conhecimento sobre esta estrutura, com o propósito de poder vir a utilizá-la, podem recorrer ao site ou às pessoas que neste momento estão a coordenar a estrutura para ter mais informação. Felizmente é um espaço que tem tido uma boa procura, está praticamente lotado, mas também se verifica alguma rotatividade, vão saindo empresas, vão entrando novas e por isso será sempre possível, com certeza, poderem fazer uma candidatura se porventura alguém tiver essa intenção. Votos do bom trabalho. Muito obrigado. Para finalizar esta sessão de abertura, antes de darmos início ao primeiro painel, dou a palavra ao diretor da Escola Superior de Educação de Beja, professor João Raposo. Bom dia a todos. Eu faço votos de que tenham, de facto, uma boa sessão de trabalho, boas sessões de trabalho aqui nesta escola e estamos ao vosso dispor para participarem e ajudarem em qualquer coisa que seja necessária. Portanto, as boas-vindas enquanto diretor da Escola Superior de Educação. Quero cumprimentar, obviamente, os meus colegas de mesa, todos o João Paulo Trindade, o representante dos alunos, o representante do Sr. Presidente da Câmara, João Rocha. Queria, em relação aos representantes, fazer aqui uma saudação especial também ao antigo diretor da Escola Superior de Educação, que está aqui presente e foi fundador desta escola, do Sayanda, portanto, deixo-me o meu cumprimento particular. Quero também dar as boas-vindas e congratular pelo representante do Conselho Geral, em nome da doutora Ana Escola, a doutora Olga, e, finalmente, obviamente, à Comissão Organizadora, e particularmente à minha colega Cristina Faria, de facto, uma empreendedora responsável também por esta iniciativa, este colóquio. Só 2 ou 3 considerações sobre este tema. É um tema que, obviamente, é particularmente grato e penso que muito necessário, sobretudo na sociedade que estamos a atravessar com o envelhecimento galopante. Não podemos esquecer que o Baixo Alentejo, no último ano e meio, perdeu 1.600 residentes e, portanto, é uma população cada vez mais envelhecida e nós temos que nos preparar para, de facto, para esses novos desafios e tentar contrariar isso. Isso é fundamental e tem que ser uma nossa preocupação central. De qualquer forma, em relação à questão do empreendedorismo, 2 ou 3 coisas só que eu gostava de dizer muito telegraficamente.
Primeira situação, o povo português é um povo empreendedor. Dos mais empreendedores que eu conheço em termos históricos. Aquilo que foi a gesta das descobertas, leiam, informem-se sobre isso e vejam o que foi a nossa capacidade de empreendedorismo como nenhum outro povo teve à altura. E é engraçado que é empreendedorismo individual, porque as descobertas não foram do infante Henrique, nem foram do infante Dom Pedro, foram da maior parte dos mercadores portugueses que, muito antes daquilo que são as datas que nós consideramos como datas do início, eles é que fizeram isso. Temos outra realização fundamental, que é, por exemplo, aquilo que é o Brasil. Muitas vezes nós pensamos na América Latina. A América Latina está toda, que é espanhola, que foi parte de Espanha, está toda dividida em 1001 países, cada um. O Brasil é uma nação enorme, que foi constituído por um país tão pequeno, que tinha 1 milhão e 300 mil habitantes na altura, e que nós conseguimos, com base novamente no empreendedorismo individual. Porque no caso do Brasil foi uma constituição diferente. Portanto, nós somos empreendedores. Agora, uma outra questão que eu quero chamar a atenção para o seguinte. Vocês sabem que o país com o maior empreendedorismo no mundo é o Bangladesh. E os países com menos empreendedorismo no mundo são os países do norte da Europa. É assim. Esta coisa fala em empreendedorismo e, de acordo com as palavras que também disse aqui o Sr. Representante da Câmara, no Bangladesh, o indivíduo monta uma empresa para carregar turistas numa bicicleta, portanto é uma empresa. E nós aqui podemos cair um bocado nessa proliferação dos tuk-tuks, dessas pequenas coisas, que é para enganar, ou seja, para meter um trabalho escravo com um baixíssimo rendimento. É só dizer assim, empreendedor não é quem quer, é quem tem disponibilidade, capacidade para isso e se forma nesse sentido. Como jogador, Cristiano Ronaldo não é quem quer, é ele e com muito trabalho. Pianista não é quem quer, é quem trabalha muito, mas tem que ter predisposição para isso. Isso são situações que são fundamentais. E, sobretudo, eu, contrariamente, só de contrariar, eu considero uma coisa, sem dinheiro não é empreendedorismo. Isto é a minha posição e eu conheço um bocado o que é a realidade. Portanto, eu só queria chamar a atenção para essa situação. A segunda questão, que é a mudança social. A mudança social, por acaso agora vinha um estudo que saiu recentemente, eu não quero induzir ninguém em erro, eu penso que são dos investigadores da Universidade de Dublin. O grande promotor de mudança social é a educação. Há estudos feitos nesse sentido e, reparem, e sobretudo a educação das mulheres, porque as mulheres, por enquanto ainda têm esse papel, elas é que educam os filhos e elas é que promovem a ascensão social. A ascensão social é feita sobretudo com base na educação, na formação. Até agora não há outra que se compare, é esta. Portanto, há estudos feitos, nomeadamente desde a década de 70, que o grande promotor da ascensão social é de facto a educação e foi a educação das mulheres. Portanto, não se esqueça, a mudança social é feita com base na formação e na educação. Quero só deixar aqui estes tópicos e considerem outra coisa, porque eu estava a dizer em relação ao empreendedorismo. A gente não pode mascarar a questão do desaparecimento dos postos de trabalho que estão a acontecer devido à automatização com um pequeno empreendedorismo da pessoa que abre na casa onde ela dormia, disponibiliza 2 quartos e mete lá 2 velhotes e trata-os de qualquer maneira. Isso não é empreendedorismo. Penso eu. Mas isso é só para a vossa reflexão e falo isso enquanto indico com alguma experiência nesse campo. Bom, termino aqui e espero que vocês tenham um bom trabalho por aqui.